Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso assunto é um assunto diferente, é um assunto que vai pegar todo esse conhecimento que nós vimos na última aula, nas últimas aulas, e nós vamos condensá-los não apenas na parte histórica, né? A gente viu a parte histórica de alguns eventos, diga-se de passagem, né? Revolução Inglesa, Revolução Norte-Americana e Revolução Francesa, para basicamente chegar até aqui, né? Não que não tenha sido importante, pelo contrário, a gente viu a parte histórica e também vimos os documentos históricos que deram origem a todos os outros documentos dentro de direito, né? Dentro do direito que nós nos baseamos. Então, são documentos importantes, nós já falamos sobre ele. Mas todo aquele conhecimento e todo aquele momento histórico, eles nos levam a algum lugar. E esse há algum lugar que eu quero que vocês estejam comigo para entender, porque, sério, pessoal, toda a estrutura jurídica, juro para vocês, toda a estrutura jurídica que a gente vive hoje, né, nosso Estado democrático de direito, ele começa aqui, nesse entendimento. Então, todas as demais disciplinas, elas vão fazer sentido quando vocês tiverem esse entendimento aqui do que é um Estado de direito liberal, do que é um Estado de direito social, até a chegada de um Estado democrático de direito, que é o nosso objetivo, né? Entender qual é o paradigma que nós vivemos hoje, ou que nós estamos almejando viver, de alguma forma. E isso vai ajudar vocês em todo o entendimento do curso de Direito e toda a aplicação prática do direito, tá? Além disso, é um assunto muito tratado ultimamente, né? Muito falado ultimamente. Por alguma razão, as mudanças que nós passamos nos últimos anos, né? As mudanças de governo, fez com que esse assunto ficasse muito em alta, né? Aí falam sobre liberalismo, sou conservador liberal, sou liberal, sou conservador, sou extremo-direita, sou não sei o quê. E no final a gente vê que é tudo uma confusão de sentidos, de conceitos, de significados. E que às vezes as pessoas falam tudo sem saber o que estão falando, sabe? É muito comum a gente falar assim, não, porque eu sou conservador liberal, será que essa nomenclatura tá certa? Será que existe mesmo? Será que eu falar assim, eu sou liberal, aí o outro fala assim, não, eu sou não sei o quê, e cada hora, ou então eu sou esquerda, eu sou direita, cada hora, né, as pessoas utilizam aqui, deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui para não ficar todo barulhinho. As pessoas utilizam aqui de conceitos, às vezes, lá da modernidade para justificar posicionamentos políticos hoje. Então, é muito importante a gente conseguir fazer esse link e vocês entenderem esses principais conceitos que a gente Professor, desculpa interromper, a Aline pediu para você autorizar a entrada dela. Gente, me avisem, por favor. Tá. Porque às vezes eu tô falando e nem presto atenção aqui no programinha. Então, pessoal, o que nós vamos entender aí? Como o próprio slide está aí, né? Vou mandar para vocês também. Estado de direito liberal, Estado de direito social e Estado democrático de direito são os três grandes paradigmas estatais. O que é paradigma? Nós vamos falar aqui também para vocês, né, saberem o que é a conceituação de paradigma, mas para a gente entender toda a formação do nosso Estado, do Estado brasileiro e dos estados, né, das sociedades democráticas de uma maneira geral. Vamos falar de algumas vertentes. Há livros, pessoal, se vocês forem ler, que vão falar que não são só três paradigmas. Tem alguns autores que colocam aí o comunismo, o stalinismo, o próprio nazismo, outros modelos de Estado, porque são modelos, né? Você vai ignorar que o nazismo foi um modelo, né? Que foi seguido pela Alemanha por um tempo. Então, não é isso. Existem outros submodelos aqui, mas que nós entendemos também como certas ramificações ou deturpações desses modelos. Então, os principais modelos são esses aqui, e a partir deles a gente vai entender um processo histórico, a partir daquilo que nós já entendemos da Revolução, das revoluções burguesas da modernidade,
E aí nós vamos entrar neste assunto. Então eu quero que vocês me falem, por exemplo, professora, eu não estou entendendo nada, eu esqueci, você relembra aquela história e tal? E a gente continua dessa forma para não criar dúvidas maiores, tá, pessoal? Então, assim, primeira coisa, é isso que eu queria comentar com vocês, tá? Então me falem se vocês não estiverem entendendo a todo momento. Então, olha só, pessoal. Antes de falar exatamente o que são esses estados, vamos começar lá sobre o que é um paradigma estatal, né? O paradigma estatal, pessoal, como o significado da palavra paradigma, na verdade, é o sentido de um modelo. Qual é o modelo que aquele estado segue, né? Então, qual é o modelo? Qual é o paradigma? Para compreender esse real sentido do paradigma, né, e a forma como a gente deve entender na história, dentro da história do direito, a gente tem que perceber como que essas mudanças introduziram, as mudanças que nós estudamos, introduziram novos modelos estatais. Por exemplo, vou começar. Vocês têm dúvida que a Revolução Francesa mudou o modelo estatal da França? Vocês entendem? Então, quando a gente está lá na Revolução dos Estados Unidos, na Guerra de Independência das 13 colônias, vocês têm alguma dúvida que aquela guerra, né, aquela revolução, mudou o modelo de Estado dos Estados Unidos? Mudou pra caramba, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o que estava acontecendo historicamente que ocasionou uma mudança, tá? Uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma, tá? Por isso, paradigmas estatais. Então, olha só, qual é... Antes de começar aqui, eu queria falar o seguinte, não estou falando aqui de monarquia, não estou falando de república, não estou falando de democracia, não estou falando de regimes antidemocráticos. Isso são modelos de governo, tá? Sistemas de governo, não tem nada a ver com modelos de Estado. Porque algumas pessoas nas aulas sempre me perguntam, professora, mas o modelo, o que é um paradigma? Então, é uma monarquia? Por exemplo, a França deixa de ser monarquia e se torna uma república por um período curto de tempo, né? Lembrando. Não é só isso, vai além disso. Vai além de uma mudança de regime. É uma mudança completa no pensamento das pessoas. É uma mudança na forma de lidar com os direitos das pessoas. É uma forma diferente de governar, tá? Então, eu vou além da mudança de uma monarquia para uma república, tá? De uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. Vamos lembrar? Revolução Inglesa, por exemplo. A gente não saiu de uma monarquia completamente absolutista para uma monarquia constitucional. Vocês lembram disso na Revolução Inglesa? Nós saímos de um modelo, né, de um modelo governamental, que era uma monarquia absolutista, que o rei podia mandar em tudo, que ele decidia o que pode, o que não pode. Não obedecia nada, não tinha nada acima dele. Ele era o representante de Deus na Terra. Quando, no final da Revolução Inglesa, né, no evento que a gente chama de Revolução Gloriosa, há um acordo lá do Guilherme de Orange com a rainha, né, os dois, rainha e rei, eles concordam com o parlamento em obedecer ao parlamento, em obedecer a uma constituição inglesa, eles estão falando o seguinte, olha, eu continuo rei, mas agora eu obedeço. Vocês concordam que continua sendo monarquia, mas não mudou o paradigma? Mudou tudo. Peraí, então aquele rei ali não manda tanto quanto mandava antigamente? Então, atenção. Não existe mudança de paradigmas estatais apenas quando há mudança, por exemplo, de monarquia para república, né? A mudança de paradigma estatal pode nem ter mudanças de regimes governamentais. Vocês vão ver isso até no próprio Brasil. Mais ou menos, mas até no próprio Brasil. É uma evolução.
Eu costumo dizer que o Estado de Direito liberal, ele evolui para o Estado de Direito social. Depois ele evolui para o Estado democrático de direito. Não são opostos. Às vezes a gente lê nos livros e a gente acha que o modelo é oposto ao outro modelo. Atenção ao que eu estou falando. Modelos de Estado não significa que são só oposições. Às vezes são evoluções, mas não deixa de ser uma mudança, tá? Então, prestem atenção aqui nesse ciclozinho aqui, que é o modelo do Kuhn, né, que ele utiliza para poder explicar o que é um paradigma estatal. Então, olha só, no modelo a gente fala o seguinte, número 1, existe um padrão que é aceito socialmente. Vamos pensar lá na monarquia absolutista. Qual que é esse padrão aceito socialmente? Que eu devo obediência àquele soberano, àquele rei, que tudo pode, que faz o que ele bem entender. Este é o modelo socialmente aceito, ok? Só que, de repente, começa a aparecer um pouquinho ali, né? Vai crescendo em alguns momentos da história, umas observações anômalas. O que significa isso? Exemplo da Revolução Francesa. Quais seriam essas observações anômalas, por exemplo? As próprias ideias iluministas. A insatisfação da burguesia. A insatisfação do povo. Começa a acontecer algumas observações que as pessoas falam assim, cara, tá, tudo bem, a gente aceita aqui que o rei pode tudo, que o rei manda em tudo, mas isso aqui tá meio ruim, né? Isso aqui tá meio errado. A partir dessas observações anômalas, né, que o Kuhn chama de observações anômalas, mas eu posso dizer aqui que é o seguinte, é quando começa a se questionar. O processo de questionamento a todo modelo estatal, ele precisa existir. O que eu quero dizer com isso? Graças a Deus, nós aqui na sala temos pessoas que pensam diferente. Graças a Deus, temos pessoas que vão falar, ah, professor, eu sou mais social, ah, professor, eu sou mais liberal, ah, professor, eu sou mais de direita, mais de esquerda. Que bom, né? Normalmente a gente tende a brigar, a gente tende a discutir, né? A gente quer impor o nosso posicionamento político para as pessoas. Mas o primeiro pedestal da democracia é justamente o quê, pessoal? É essa possibilidade de pensar diferente, né? Se eu estivesse pensando igual a vocês e vocês igual a mim, a gente não estaria numa democracia. Entendem? Então, por mais que a gente trava discussões, às vezes, cara, você não tá entendendo o que o governo tá fazendo, ou não sei o que, aquele governo fazendo, não sei o quê. Mais do que isso, nós temos que perceber que é importante, sim, pensamentos diferentes e exposições de ideias diferentes, ok? É isso aí como princípio do nosso padrão democrático, né? Então, sempre o que é importante é questionar. Então, mesmo eu sendo de direita e o meu governo ser de direita, não impede, não significa que eu não posso questioná-lo, né? Ou vice-versa, eu sempre fui esquerda e o modelo agora e a pessoa que está no poder é da esquerda. Não significa que eu tenho que concordar com tudo. Então, questionamento seria essas observações anômalas atualmente, né? Então, quando o Kuhn fala de observações anômalas, na verdade ele está falando, olha, é assim, nós entendemos que é assim, mas eu acho que isso está errado. E aí vem todo o movimento iluminista falando, né? Criticando aquele antigo regime, que nós já falamos aqui em sala de aula, qual foi a intenção do iluminismo. Então, a crítica ao antigo regime, a esse poder absoluto na mão de um rei, né? Foi o que gerou a crise
Olhem aí, né, o número 3. É o que gerou a crise do modelo. Então, a gente tinha o aceite de um modelo absolutista e agora nós temos uma crise. Vamos fazer revolução, né? Aí, número 4, aí representa a revolução daquele modelo. Nas nossas, assim, a maioria dos processos de mudança aconteceram por revoluções. Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Guerra de Independência dos Estados Unidos. Outras vezes, a gente tem mudanças de paradigmas por golpe, né? Por imposição de alguém, por imposição do próprio governante. Às vezes, essa mudança vem de baixo, mas ela pode vir de cima também. Vocês concordam que na Alemanha nazista a mudança veio de cima? Mais ou menos, né? Porque, na verdade, quem estava aqui no poder, eles incutem uma ideia no povo. Mas o povo aceita. Então, só com o aceite também que o paradigma se instaura. Então, assim, o nazismo foi o que foi, claro, por causa do Hitler, mas porque todo mundo ali aceitou também, né? As ditaduras. Mas é complicado falar isso. Eu já estou me criticando aqui, criticando a minha própria fala. É complicado a gente falar que também as pessoas aceitaram, porque vocês pensam comigo se não aceitasse? Imagina. Ela não aceita, né? Basicamente era isso que acontecia nos regimes ditatoriais, no Brasil, na Argentina, né? Em todos os Mas no começo as pessoas realmente aceitam. Elas porque acham que vai aceitam. é defeitório para elas, então elas aceitam. Depois que vê que o trem é mais obscuro. Né? Se elas realmente viram. Porque às vezes muitas pessoas nem perceberam. Assim, eu penso eu, que naquela época lá na Alemanha, às vezes muitas pessoas passaram pelo nazismo e nem perceberam o que o nazismo estava representando naquele momento, sabe? Pela falta de informação, né? Porque a mídia é completamente controlada. Isso aí. Ou informações dispostas em um determinado sentido. Sim. Né? Então, gente, é crítica. A gente tem que ser crítico. Posso ser apoiadora do governo? Posso, mas eu também tenho que criticá-lo. Entende? O tempo todo. Posso ser apoiadora do outro governo, mas eu também tenho que criticar o que foi errado. Eu não posso falar assim, né? O outro não tinha defeito? Claro que tinha. Esse tem defeito pra caramba. Enfim, então essa é a proposta. Então, a revolução do modelo, ela só vai acontecer no momento em que clique, né? Tiver o clique aí na cabeça de alguns e essas pessoas começarem a questionar o modelo vigente. Beleza? Entenderam, gente? Professora, me parece um pouco confuso ser, tipo, revolução do modelo. Não, exatamente. Não é revolução em guerra. Não estou falando só de revoluções da forma que nós conhecemos, tipo Revolução Inglesa, Revolução Francesa, né? Não é isso. É revolucionar o modelo. Saímos de uma monarquia absolutista e vamos para uma república. Olha como é que revolucionou o modelo do Estado, né? Os Estados Unidos, eles eram colônia de uma metrópole, Inglaterra, monarquia absolutista, revolucionaram e agora eles viraram uma república presidencialista. No Brasil, olha, por exemplo, um momento de revolução. Não apenas o que a gente consideraria aí que foi a Guerra de Independência Brasileira, mas, por exemplo, quando dá o golpe militar em 1964. De repente, eu podia fazer tudo, pá, não posso mais. Revolucionou o modelo. Me foi tirado os direitos. Você vai falar que isso não é uma revolução? Mesmo sem ser uma revolução propriamente dita, né? O golpe ele foi instaurado ali de cima para baixo. Mesmo em conflitos, mas foi de cima para baixo. Na Alemanha também, na Itália, fascista. Gente, e vários outros lugares, né? Por exemplo, no Irã, eu não sei se vocês sabem, mas no Irã, o regime já existiu momentos em que o regime não era fundamentalista. O que é regime fundamentalista? É quando os governantes impõem aquela religião ao povo, né? Que governa de acordo com os moldes de determinada religião.
Então, por exemplo, seria crime no Irã, sei lá, trair porque no Alcorão deles lá, sei lá, fala que a mulher não que é pecado a mulher trair o homem. Isso é um regime fundamentalista. Que as mulheres estão hoje tudo anda lá de burca e tal, elas já andaram de calça jeans, tá, gente? Na vida. Já usaram biquíni na vida. Se vocês pesquisarem aí na década de 60, década de 70, vocês vão ver aí que a coisa lá no Oriente Médio não era do jeito que é hoje, tá? E isso é um exemplo que governo e religião não tem que andar junto. Eu posso ter minha religião, eu posso ter as minhas crenças, eu posso ser conservadora nos princípios, eu posso, enfim, qualquer coisa, mas isso não significa que o meu Estado tem que ser. O princípio do nosso Estado democrático de direito é liberdade, inclusive religiosa, de ideias, de pensamento. Então, minha religião não permite, falar uma coisa polêmica, né? Minha religião não permite o aborto. Mas nem por isso o Estado precisa proibir o aborto. Professora, mas eu não concordo, eu acho que o aborto é muito triste, né? Tirar a vida de uma criança e tal. Eu também acho. Mas será que todas as pessoas pensam como eu? E só por eu pensar assim, será que isso tem que se tornar uma lei? Todo mundo tem que obedecer? Né? Enfim. Então, momentos em que religião se confunde com o governo são momentos delicados na nossa história. Então, quando existe uma crítica muito, né, grande ao atual governo, porque tudo tem sido muito baseado, né, em crenças religiosas, a própria eleição do presidente, né, ele utilizou muito de crenças religiosas, no sentido de homossexualidade, né, de não aceitação e não é da homossexualidade, mas de alguma forma impedir aí manifestações nesse sentido, né? Não sei, não posso nem falar muito assim. Mas é cunho religioso. Então, cuidado. Eu acho que é essa palavra. Não me cheira bem religião misturar com o governo. Não me cheira bem. É isso. Então, coincidentemente, a religião que o nosso governante expressa é a mesma que a minha? Que bom! Coincide aí os seus valores morais, seus valores religiosos com os valores da política. Pode coincidir. Mas não significa que eu tenho que impor isso às pessoas, né? Enfim. Você entendeu, Valesca? Então eu posso usar como exemplo democracia para ditadura e vice-versa? Mais ou menos. Porque democracia e ditadura vão ser regimes políticos, regimes de governo. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é uma república, né, presidencialista e nós somos democráticos. A democracia é um regime, assim como a ditadura é um regime. Então, nós, além de mudar o paradigma estatal, nós também mudamos o regime. Ok? Normalmente isso acontece? Sim. Normalmente isso acontece. Sempre? Não. O Estado, por exemplo, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Na Inglaterra, na própria Inglaterra, a gente já estudou que desde a Revolução Inglesa, o modelo de governo que foi implantado foi a monarquia constitucional, não é? E aquele momento em que foi implantada a monarquia constitucional, posteriormente, começou um movimento de liberalismo na Inglaterra, mesmo na monarquia. Depois, houve uma mudança do Estado de Direito Liberal para o Estado de Direito Social dentro da Inglaterra. A monarquia continua a mesma? Continua, até hoje. Então, a gente mudou do modelo de Estado de Direito Liberal para o modelo de Estado de Direito Social. E depois a gente entra ainda no modelo de Estado Democrático de Direito, que não precisou alterar
a estrutura do governo, monarquia. Monarquia parlamentarista, do jeito que é desde a Revolução Francesa até hoje, por exemplo. Os Estados Unidos da América, na Revolução, né, na Guerra de Independência dos Estados Unidos, ele não transformou ali os Estados Unidos em uma república presidencialista. O George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos pós-Guerra de Independência dos Estados Unidos. Depois, a gente sai, então, de um modelo absolutista, vai para o modelo, né, de república presidencialista. Entramos no modelo, num paradigma estatal de Estado liberal, e depois há uma mudança em menores proporções do que a Inglaterra para o Estado de Direito Social. Isso significa que mudou o presidente, deixou de ser presidência, por exemplo? Deixou de ser democracia? Não. Entenderam? Mas o pensamento mudou. O pensamento da galera mudou. E vocês vão entender isso aqui melhor a partir das explicações práticas, tá? Porque aqui eu tô falando um pouquinho da teoria para vocês entenderem o que significa, paradigma, para a gente entender que tá tendo mudança, mas não significa que vocês já perceberam aí. É um assunto delicado. Por isso que eu falei, gente, prestem atenção na aula, que às vezes vai ser mais difícil vocês captarem isso em vários artigos, várias leituras de internet, do que entender aqui na aula. Por isso que eu preciso muito de vocês aqui, tá? Todo mundo que estiver aqui, por favor, prestem bastante atenção. Beleza? Então, olha só. Aqui ficou meio escuro o slide, mas o que o Kuhn está falando? É um modelo ou padrão aceito ou um consenso científico enraizado quanto às suas teorias, modelos e métodos de compreensão do mundo. É um momento que a sociedade aceita que existe um rei absolutista. Todo mundo ali está aceitando isso. Então, se existe um aceite por toda a comunidade, por toda a sociedade, que aquele modelo é esse, a gente tem um modelo bem estabelecido. Quando a gente vai ter essas revoluções burguesas, né, no século XVIII, o que vai acontecer? Vai se enraizar novos pensamentos, vai enraizar novas tendências, que no momento que elas se enraizarem mesmo, fixarem, elas se tornam um padrão. No momento que eu tenho um padrão, eu tenho um novo paradigma. O que acontece? Não é padrão, não é novo paradigma se ainda é questionado. Entendem? Tanto que hoje em dia, olha o que eu vou dizer. Tanto que hoje em dia, a nossa Constituição de 1988, ela coloca, né, que nós estamos no Estado democrático de direito. Mas se vocês forem ler nos livros de direito constitucional, vão ter constitucionalistas que vão falar, cara, a gente ainda não conseguiu entrar no Estado democrático de direito. Então, não é só porque vem um documento, no caso, a nossa Carta Magna, né? A Constituição de 88, falando que a gente está num Estado democrático de direito, que significa que nós estamos. Nós vamos ver isso lá na frente, mas, por exemplo, o Estado democrático de direito, ele pressupõe uma democratização de direitos, né? Todo mundo tem direito a tudo, né? Todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à saúde. Ser iguais, ser considerados iguais frente ao Estado. E aí a pergunta é, será que somos pra caramba iguais? Será que toda a sociedade aceita hoje em dia que todos nós somos iguais? Mesmo diante das diferenças, né? Mesmo diante das diversidades religiosas, diversidade de orientação sexual, diferenças de gênero, diferenças de cor, né? Enfim, então, muitos autores vão falar, cara, a gente não está no Estado Democrático de Direito, ainda falta muito para a gente chegar no Estado Democrático de Direito.
Outros acham que a gente já está mudando, que a gente já está entrando, que a gente já está, né, que já é aceitável aí, pelo menos em termos de lei, desde a Constituição de 88. Tá bom? Então, olha só. Só tem gente pedindo para entrar. Então, pessoal, é através, né, dos paradigmas que se torna possível explicar o desenvolvimento científico como um processo de ruptura. Pá, a palavra é ruptura. Nós estamos rompendo um padrão que era aceito e agora estamos aceitando outro padrão. Então, rompemos lá nos Estados Unidos, filme lá O Patriota, né? Rompemos o modelo aceito de sermos colônia da Inglaterra, que era uma monarquia, e passamos a aceitar o modelo de república presidencialista. Então, é uma ruptura. No momento que aqui no Brasil, em 1964, né, os militares tomam o poder e a sociedade aceita que os militares tomam aquele poder, porque a sociedade aceita, né? Nós tivemos uma ruptura. Vocês concordam? Uma ruptura de pensamento, né? Então, são processos de ruptura. O nazismo, ruptura, né? Era uma sociedade livre, papapá, de repente entra lá um Hitler da vida e começa a implementar um monte de prática que até então era impensável e as pessoas passam a considerar, inclusive, como normal. Olha que loucura, né? O nazismo, ele é sempre um bom exemplo, porque como ele foi ao extremo, né? A gente fala, não é possível. Então, o nazismo é um ótimo exemplo. Assim como o stalinismo, né? E tudo mais. São consubstanciadas no background das práticas sociais, que a um só tempo tornam possível a linguagem, a comunicação e limitam ou condicionam o nosso agir. Limitam ou condicionam o nosso agir. A nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Então, Valesca, voltando à sua pergunta, vai além de uma mudança de regime. Vai além de uma democracia e de uma ditadura. Vai além de um presidencialismo e de uma monarquia. É uma mudança de tudo, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de paradigma, né? Em um momento, o Brasil achava que as pessoas de cor negra tinham que ser escravo, não é? A gente não viveu isso? Hoje a gente não pensa mais assim. E não é porque teve uma mudança de regime necessariamente. Teve também. Porque até o governo muda quando os nossos pensamentos mudam. Isso, inclusive, né, vocês vão... Por que tantas pessoas lutam muito pela conscientização política? Se a gente aumentasse a conscientização política das pessoas, da população, 250 milhões de pessoas que votam, né, mudaríamos também o nosso país. Vocês entendem? Primeiro eu tenho que mudar a consciência, porque mudar de cima para baixo, isso nunca vai acontecer. Né? Então, muda a percepção sobre nós mesmos. Isso é tão sério, porque, por exemplo, às vezes eu posso acreditar que eu sou errada na sociedade por alguma razão. Que eu sou errada por ser negra, que eu sou errada por ser gorda, que eu sou errada por ser homossexual, né? Mas, de repente, isso pode se tornar aceitável dentro da sociedade. E aí eu tenho uma nova mudança. Então, dependendo do grau dessa mudança, eu consigo mudar, inclusive, o modelo de Estado, né? Dependendo do grau dessa mudança que as pessoas têm, eu posso implementar regimes ditatoriais. De repente, na Alemanha, convenceu-se que os judeus não eram gente, que eles eram ratos. E as pessoas acreditavam. É surreal a gente falar isso, mas era... assim, pessoas inteligentes, né? Médicos, advogados, falavam, nossa, mas você não está preocupado com o que eles estão fazendo no campo de concentração? Não, minha filha, por que eu estaria preocupado? É a mesma coisa de eu pisar numa barata. Aí você fala que isso foi figurativo. Não foi figurativo, não. Né? Enfim. Então, quando eu falo de mudanças de paradigma, né?
vai muito além. É um processo de ruptura com pensamentos, não só na política, mas é com pensamentos, com a visão sobre o mundo, tá? Então, mudar a nossa visão de mundo, por exemplo, hoje a gente tem várias pessoas que questionam o modelo atual. Temos. Então, significa que quanto mais força essas pessoas tiverem, provavelmente a gente vai passar por uma mudança. E no caso, só para vocês se situarem, e no caso, qual é essa mudança que as pessoas questionam, ou que as pessoas estão tentando falar? Precisamos sair de um Estado de direito social e, de fato, implementar aquilo que a gente fala que é Estado democrático de direito. É essa mudança que a gente está pretendendo. Mas existe o modelo contrário também. Existem uns aí que defendem, né? Volta de ditadura militar, poder acima de tudo aí para os governantes. Existem também pessoas que estão tentando fazer o contrário, retroagir, né? Enfim. Beleza, pessoal? Quais são os modelos dos paradigmas estatais mais importantes que nós vamos estudar aqui? Estado de direito liberal, Estado de direito social e Estado democrático de direito. Professora, nós vamos falar sobre comunismo, socialismo, nazismo, stalinismo? Vamos falar. Podem ser considerados paradigmas estatais? Até podem. Alguns autores vão colocar eles, sim, tá? No meio aí desses paradigmas. Outros autores vão falar que, na verdade, esses modelos foram deturpados. Porque o nazismo, se vocês, aí vão, gente, essa aula é muito louca. Às vezes eu vou falando, eu vou pensando no que eu tô falando, eu vou vendo tanto que é complexo, assim, até para vocês entenderem. Então, estejam comigo, assim, por favor. O nazismo, ele tentou implementar uma ideia. Deu super certo? Por quê? Fala aí, Valesca, você ia falar. Não é que deu certo temporariamente, né? Temporariamente, mas eles precisaram de fazer o quê para dar certo também? Fazer uso da violência? Fazer uso da violência. Então é o seguinte, beleza, eu tive aí uns adeptos. E aqueles que não eram adeptos? Ficou fácil, porque aí eu vou implantar a força. Qualquer pessoa que discorde de mim, né, vai ser morta, vai ser, sei lá o que vai acontecer, né, vai ser exilada e tal. Então, é quase que uma imposição de uma mudança paradigmática. Mas será que no coração das pessoas, no pensamento das pessoas, essa mudança realmente ocorreu? Não sei. Em algumas pessoas, com certeza, ocorreu. Em outras, eu não tenho tanta certeza. Então, quando a gente coloca o nazismo, o fascismo, a ditadura, esses modelos ditatoriais, de uma maneira geral, aqui, em paradigmas, é complicado. Porque é fácil falar, não, mas naquela época do nazismo, todos os alemães pensavam daquela forma, tanto que eles apoiavam o Hitler. Óbvio! Você imagina se eles não apoiassem, né? O Hitler, do jeito que ele matou os judeus, etc., ele ia matar os próprios alemães, no final das contas, né? Então, assim, é muito importante a gente entender o que é uma mudança realmente social, uma mudança que as pessoas começam a aceitar como mudança. E tudo é um processo, não é de um dia para o outro. Por exemplo, até 2012 não era permitida a união estável, até 2011, né? Não era permitida a união estável de pessoas homoafetivas, não era isso? Depois veio, primeiro a aceitação da união estável, depois veio o casamento. Depois veio os direitos, por exemplo, a um casal homoafetivo adotar uma criança. Depois veio o direito, recentemente, né? O direito do homossexual fazer doação de sangue. Depois veio o direito de, sei lá, estou dando exemplos de mudanças que aconteceu na vida do homossexual, né? Por exemplo, de ter direito a receber pensão por morte do seu companheiro. Já pararam para pensar nisso? Atualmente, nós temos uma aceitação que está sendo aceita socialmente. Mas ela não foi de um dia para noite. Já tem 9 anos que a união estável entre pessoas do mesmo sexo foram aceitas.
há 9 anos atrás não aceitava, gente. O nosso Estado não aceitava. Não tinha como, não tinha lei que regia essa união. Ou seja, se um casal homoafetivo comprassem bens, adotassem, sei lá, filhos, tivessem filhos de alguma forma e tal, não tinha lei que entendesse aquele direito. Como que ia resolver, por exemplo, uma divisão de bens? Não tinha. Entendeu? Aí tinha que ir para a justiça como dissolução de sociedade de fato. Tinha uma ação, vocês nunca vão ver esse tipo de ação mais, mas era reconhecimento de sociedade de fato ou dissolução de sociedade de fato. Era assim que chamava, não era união estável, era sociedade de fato. Quer dizer, duas pessoas que resolveram se unir e construir patrimônio. Problemas do sentimento, não tinha nada a ver, né? Era só uma questão patrimonial. Enfim. Então, pessoal, essas compreensões e visões sobre o mundo, elas tendem a se tornar um paradigma, tá? Então, nós vamos começar aqui pelo primeiro paradigma estatal, que é o assunto do próximo trabalho. O próximo trabalho já é uma junção aí dos três, tá? Mas primeiro aqui vai ser o Estado de Direito Liberal. Olha só. Gente, raciocina comigo. Quem chegou agora não tem problema. É como se eu estivesse falando uma coisa nova agora. Então, entendam o que eu tô querendo dizer, tá? O que eu tinha antes da Revolução Francesa? Eu vou pegar aqui a Revolução Francesa porque eu acho que é bem fácil assim, de vocês entenderem. Eu tinha uma monarquia absolutista, né? Pá! Rei mandava tudo, rei gastava pra caramba, a sociedade estava morrendo de fome, os burgueses estavam sustentando a França aí no ombro. Aí, esse modelo entrou em crise. Pá! Crise. Nós não vamos aceitar mais esse negócio de ficar aumentando imposto só para o terceiro estado, não. Não vai ser assim mais não. E se quiser, nós vamos para a guerra, né? E o que aconteceu foi a Revolução Francesa. Acontece, como eu disse na Revolução Francesa na aula passada, o período republicano da França foi um período curto, né? Porque logo depois que deu certo a Revolução Francesa, na verdade, teve um novo imperador, né? O Napoleão Bonaparte, ele se torna o imperador ditatorial da França. Mas quebrou aquele modelo de monarquia hereditária, vitalícia. Quer dizer, o Napoleão ele até tenta trazer isso, né, de volta, mas quebrou. Teve esse questionamento. E esse questionamento, pessoal, ele surge a partir de quê? Das ideias iluministas que estavam sendo propagadas ali na Revolução. Quais eram as ideias iluministas, gente? Basicamente era aquele tema, aquele lema que nós repetimos tanto até hoje, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Olha como é que os caras eram, né, gente? Desde aquela época, eles já pensavam: liberdade, uma sociedade tem que ser livre, igual e fraterna. Será que a gente consegue isso de um dia para o outro? Não vai conseguir, mas as ideias já existiam, tá? Então, as ideias já existiam. Então, por exemplo, hoje no Brasil nós somos uma sociedade livre? Podemos dizer que a gente é uma sociedade livre? Acho que sim, né? Mais ou menos, mas sim. Nós somos iguais? Não sei. Talvez iguais perante a lei, eu poderia dizer que sim, né? Bom, pelo menos assim, a lei tem tentado diminuir as diferenças. Mais ou menos, mas tudo bem. E fraternos? Nós somos uma sociedade fraterna? Nós entendemos ali a dor do outro? Nós tiramos os nossos privilégios em prol do outro, né? Diminuímos aí os nossos privilégios para o outro ter acesso a uma condição um pouquinho mais estável. Eu aceito ali as características físicas, psicológicas, religiosas da pessoa. Então, a gente não é fraterno, tá? E aí, eu vou só voltar aqui nesse slide. Eu quero atenção até a minha setinha aqui. Estado de Direito Liberal. Ideias de liberdade.
Estado de direito social, ideias de igualdade. Estado democrático de direito, ideia de fraternidade. Não significa que no Estado democrático de direito eu não tenha liberdade e igualdade. É uma evolução. Então, vamos lá. Estado de direito liberal é o início, é logo após o modelo que eles estavam vivendo ali, que era aquela opressão, aquela monarquia, né, que o rei oprimia as pessoas. Então, o que as pessoas estavam sedentas? As pessoas estavam com sede de liberdade. Liberdade econômica, né? Liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Quando esse modelo estatal ele evolui, as pessoas já não estão sedentas só pela liberdade. Quando o Estado de Direito liberal evolui para o Estado de Direito social, as pessoas estão sedentas por igualdade. A liberdade não resolve mais. Na verdade, nós vamos ver que essa liberdade, ela não resolveu tudo, só ter liberdade, né? Porque nós seres humanos, né? Imagina se eu sou livre para tudo e não tivesse lei para nada. Na verdade, causa até mais conflito, né? Causa um conflito. Às vezes o soberano lá, aquele absolutista, pelo menos ele mantinha um controle. No momento que eu dou uma liberdade generalizada, a coisa pode se tornar pior. Ou não, mas pode, né? Porque é difícil ser pior do que uma ditadura. É sempre difícil pensar que é pior do que uma ditadura. Mas é pouco para as necessidades do homem, né? Então, assim, as pessoas, quando a gente vai ter a crise do Estado de Direito Liberal e se torna aqui Estado de Direito Social, nós queremos agora não apenas liberdade, gente. Queremos liberdade e igualdade. Depois desse tempo de liberdade e igualdade, nós estamos almejando nos dias atuais o quê? Ter liberdade, sim. Ter igualdade, sim. Mas a gente precisa de uma sociedade mais fraterna. Hoje, os nossos anseios, por exemplo, meio ambiente. Adianta eu cuidar do meio ambiente e você não cuidar do meio ambiente? Não adianta. Não adianta. Infelizmente, não adianta. Então, se não tem uma ideia de direito coletivo, né? De direito público, assim, do que é de todos, não só do Estado, mas o que é de todos. Ah, praça é pública, significa que eu posso sair pisando na grama. Ah, mas é pública, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer, eu sou livre, mas eu preciso cuidar do outro. Né? Por exemplo, a redução de plásticos, né? De lixo, fazer coleta seletiva, essas coisas. É um direito coletivo, porque eu preciso pensar nas próximas gerações. Agora, a fraternidade é o que nós estamos ansiando hoje. Então, todos esses movimentos aí, né? Principalmente esses movimentos de proteção ao meio ambiente, né? É muito fácil a gente pensar dessa forma. Eles visam o quê? Gente, vamos ser fraternos. Ideias de pluralidade. Aceitar o outro como ele é. Olha, problemas se a pessoa tem uma orientação sexual diferente da minha. O que isso muda? Nada. Mas eu só vou pensar nisso no momento que eu tiver princípios de fraternidade. Tá? Com isso, eu dei uma dica para vocês não esquecerem jamais. Estado de Direito liberal, liberdade. Estado de Direito social, igualdade. Significa que não tem mais liberdade? Não. Vai acontecer deturpações que vão pensar que para ter igualdade não pode ter liberdade? Vai acontecer, né? A União Soviética vira e fala o seguinte, olha, para essa sociedade ser igual, as pessoas não vão poder mais ser livres. Para trazer uma igualdade social aqui para a União Soviética, nós vamos ter que suprimir direitos de liberdade. Por isso que eu falo que são deturpações. Ok? Uma deturpação. As pessoas não entenderam bem qual que era a proposta e deturpam aquele modelo, tá bom?
Então, Estado de Direito Liberal, liberdade. Estado de Direito Social é, além da liberdade, igualdade. Estado Democrático de Direito, além de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí a pergunta que eu volto a fazer para vocês já se questionarem. Em 1988, a nossa Constituição fala, estamos no Estado Democrático de Direito. Aí eu pergunto, nossos valores de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? É uma resposta subjetiva. Algumas pessoas vão falar, não, professora, eu tenho uma extrema preocupação com o meio ambiente, né? Eu não gasto água à toa, eu não gasto energia à toa, eu reciclo, põe meu lixo ali na coleta seletiva, eu não uso canudinho, eu não uso plástico, né? Uso sabão sólido, né? Agora tá na moda aí, shampoo e condicionador sólido para diminuir a quantidade de... Ô, professora. Pode falar, sabe? Você viu que em Nova York eles colocaram o horário e o ano do colapso que a Terra vai dar? Não. São em 7 anos. Eles colocaram por causa dos cientistas, né? Uhum. Eles falam assim, se a gente não mudar o nosso comportamento com o meio ambiente, em 7 anos vamos estar em colapso. Quer dizer, quando eu era jovem, assim, quando eu estava no colégio, eu lembro que eles falavam que era daqui a 50 anos. Né? Agora é 7 anos, é tipo assim. Mas a velocidade... Vou terminar de formar. Ô, gente, a gente espera que não, né? Tomara que não, tomara que as coisas de alguma forma retroajam, mas a gente sabe que é verdade, assim. A gente nunca imagina que pode ser dessa forma, tipo assim, aquela coisa, tipo, o apocalipse zumbi, né? Mas vocês imaginam se a coisa, tipo assim, o calor que a gente está sentindo, tipo assim, 35 graus na primavera, aqui em Belo Horizonte não era normal. Hoje é. A gente aceita normal. Será que daqui a 2 anos a gente vai aceitar 40 graus normal? Vamos. Vai estar todo mundo assando e tá tudo bem. Porque a gente tá preocupado com o nosso conforto, né? Complicado, né, gente? Quando a gente começa a dar essas aulas assim, por isso que eu falei que ia chegar um momento que a aula ia ser melhor, né? Porque são aulas que põem a gente para pensar, para raciocinar em tanta coisa que a gente fica até incomodado, né? Se vocês pararem assim, falar, putz, estamos errados. E aí eu volto à pergunta, adianta você, Sara, cuidar do meio ambiente ou não cuidar? Não adianta, você não vai ter força. Entendeu? E não adianta ainda mais quando o Estado não cuida, né? E não, ainda mais. Quando ainda... Ai, culpa outras pessoas, né? A culpa nunca é do Estado, né? Ai, mas enfim, gente. Enfim, né? Beleza, pessoal? Vocês entenderam esse primeiro padrão aqui que eu tô falando? Teve alguém que não entendeu? Quer perguntar? Cleusa, Jéssica, Matheus, Bruno, Ricardo. Quem mais? Aline, a outra Jéssica. Sara e Valesca estão aqui. E aí? Ninguém mandou um chatzinho pra mim? Aqui, ó. Vamos ver quem mandou. Jéssica tá ok. Povo, cadê o resto, gente? Me dá notícias. Ricardo. Pra mim também tô tranquilo. Bruno, Matheus, ok. Eu preciso saber que vocês estão entendendo, porque agora é muito importante, tá? Porque se a gente não entender o Estado de Direito Liberal que a gente vai começar agora, dificilmente a gente vai entender o Estado Democrático de Direito. Beleza? Então, atenção, tudo que eu vou falar agora, tá? Então, vamos lá. Entramos no Estado Democrático, no Estado de Direito Liberal. Então, ideias iluministas. Essas ideias já surgiram desde aquela época, né? Desde lá do final do século XVII, XVIII, a gente já tinha ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. O Locke e Montesquieu, a gente já falou um pouquinho aí sobre cada um desses iluministas, mas eles começam a difundir as ideias sobre direitos fundamentais. O homem não é homem se ele não tem direito à própria vida. O homem não é homem se ele não tem direito de ir e vir. A liberdade é uma condição inerente, própria do ser humano. Gente, vocês imaginam se vocês fossem, né, naquela época da escravidão, por que o escravo ele se assemelhava à coisa? Porque como que ele era homem se ele não tinha o direito de ir e vir? Ele
tinha o direito de ser torturado, ele tinha o direito de ser morto a hora que os seus donos quisessem, né? Tripartição de poderes. Sai a primeira questão, a primeira mudança paradigmática pessoal, todos os poderes estavam na mão de um rei único e absoluto. Precisamos mudar isso. E vem a ideia do legislativo, representado pelo parlamento, o executivo, que poderia sim estar na mão de algum rei ou na mão de algum presidente, mas sempre ter um judiciário também para garantir que aquelas leis que o legislativo criou fossem cumpridas, inclusive pelo executivo. Inclusive pelo executivo. As leis não eram só para o povo, não. A partir desse momento da revolução, das revoluções, né? A gente coloca uma constituição na cabeça do rei ou na cabeça do governante. Você pode ser o governante, você pode ser o rei, mas você tem que obedecer a uma constituição. Então, presidente nenhum pode vir, rei nenhum pode vir falando que a Constituição está errada. Mesmo se a Constituição estiver errada, ele se obriga a respeitar aquela Constituição, tá? Beleza. Então, começa a se... nesse momento, né? Crise do absolutismo, revoluções, porque a ideia, gente, era tirar o rei. O rei tinha tudo na mão dele. O que era meu não era meu, era do rei. A terra que eu morava, na verdade, quem me dava era o rei. E se eu não fizesse o que ele queria, ele podia me tomar as minhas terras. Então, há um anseio, né? Pela liberdade, pela propriedade privada. Do que é público, do que é privado. Precisamos de diminuir o poder do rei em tudo. O rei fala com quem que eu posso comercializar, o que que eu posso comercializar, o que que eu posso produzir, qual que é o preço do meu produto. Tá errado, né? E as liberdades econômicas, a livre concorrência. Então, diminuição da intervenção estatal ou a implementação do que a gente chama de Estado mínimo, tá bom? O Estado, na verdade, teria que cuidar apenas do basicão, do essencialzão, tá? O Estado mínimo é isso. O Estado não tem que colocar regras, não tem que ter empresas reguladoras. O Estado pode deixar a concorrência rolar solta, não tem que impor regras, tá? E os direitos fundamentais de primeira dimensão. Pessoal, anotem isso. Estado de direito liberal, setinha, direitos fundamentais de primeira dimensão. A gente vai usar muito essa expressão, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira e quarta dimensão, tá? Então, essas ideias que estão aqui neste quadrinho são as ideias que fixaram neste modelo de Estado de Direito liberal, ok? Então, deem uma olhada aí. As ideias iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade, difusão das ideias sobre direitos fundamentais. Gente, sinceramente, né? Naquela época em que o rei podia, fazia e acontecia, o que é Estado de Direito Liberal? O que é... Desculpa, o que é direito fundamental? Direito fundamental, existe isso? O rei podia fazer o que ele quisesse, né? Então, há uma ideia de que, com a implementação de um novo modelo, né, do Estado de Direito Liberal, as liberdades fossem evidenciadas. Então, as pessoas não poderiam agora ser presas a Deus dará, por exemplo, né? Tinha que ter um devido processo legal, ela tinha que ter direito ali a uma defesa, a ser julgada, né? Por uma autoridade, ou pelos seus iguais, né? As pessoas, por exemplo, em crimes contra a vida, elas ainda são julgadas pelos seus iguais, não é? No tribunal do júri. Tá bom?
Então, nesse paradigma estatal, pessoal, o Estado de Direito Liberal, a gente começa a perceber uma divisão daquilo que é meu, daquilo que é privado e daquilo que é público. Daquilo que cabe a mim decidir e aquilo que o Estado tem que decidir. O Estado tem que intervir na minha religião? Não. O Estado tem que intervir na minha orientação sexual? Não. O Estado tem que intervir se eu estou produzindo abobrinha ou a melancia? Não. Tá? Então, a individualidade, a liberdade, a própria vida, a família, o trabalho, o emprego, tá? Isso é uma coisa da esfera privada, não é da esfera pública. Então, o Estado aqui, vamos supor, sei lá, daqueles filmes de Idade Média que a gente fala aqui, né? Se uma mulher trair, ela não podia ser morta? Ah, ela traiu lá o seu companheiro, seu marido e tal. Cara, no Estado de Direito Liberal, eu não tenho nada a ver com isso. O Estado não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, o Estado vai ficar aí. No Brasil, já foi crime, gente. No Código Penal, já foi crime traição. Lá no Oriente Médio, lá nos Irã da vida, é crime. Tá no Código, né? É crime, traição, apedrejamento público. Surreal, né? Mas tudo bem. Enfim. Então, com essa definição do que o Estado precisa pensar e do que é meu, do que é privado, é a famosa dualidade que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, o direito à privacidade. O que gente... O que é privacidade nos dias de hoje? Já pararam para pensar nisso? Com a internet, com o advento da internet, essas coisas aí? O que é privacidade? Como que os nossos dados estão sendo tratados? O nosso GPS, né? O celular, mesmo desligado, alguém sabe onde eu tô. Gente, a gente fala isso, a gente vai ficando doido, né? Aí eu tava até pesquisando negócio da Dark Web, né? Vocês sabem o que é Dark Web? Sabem, óbvio, né? Quer dizer, existe um navegador que não é Chrome, que não é nada aí que a gente conhece, que não consegue ser rastreado, né? Que não tem nada a ver com IP, não sei o quê. Eu não entendo muito dessas coisas, mas só para explicar. Então, você poderia pesquisar na internet, as pessoas nunca saberiam o que você está pesquisando, mas da mesma forma você também não está protegido. Então, por exemplo, na mesma hora que você entra numa dark web, ao mesmo tempo que você consegue acessar coisas ilegais, né, que as pessoas não vão saber de você, você também pode ser acessado sem critério. Por isso chama dark web, né? Ou deep web, né? Na verdade, deep web usa-se mais do que dark web. Aí eles fazem um desenho do iceberg. Depois que pesquisa de curiosidade, eu fiquei muito curiosa com esse tema esses dias e dei uma pesquisada. Aí é um iceberg. A web, do jeito que a gente conhece, é só a pontinha do iceberg, né? O que rola no mercado da Deep Web assim, é gigante, né? E aí rola de tudo, porque não tem como eu chegar nas pessoas, incriminar essas pessoas, por exemplo, de, sei lá, de comercialização de drogas, de comercialização de armas, pornografia. Complicado isso, não é? Agora, será que criar um programa também que não consegue, que libera total o esquema, é bom ou é ruim? O que vocês acham? Me fala a opinião de vocês. É ruim, porque para você entrar no Dark Web, você precisa ter conhecimento de informática. Caramba, você precisa ter certo conhecimento, porque senão eles vão invadir essa privacidade. Então, você precisa dar um jeito de ter maneiras alternativas dele não conseguir entrar na sua vida, entendeu? Ô, Sara, mas vem cá. E o Estado não entra na minha vida me monitorando do jeito que a gente está hoje, não? Não, mas eles, no caso, eles iam ter acesso completo ao seu computador, tipo senhas e fotos. Pergunto de novo. E será que as pessoas não têm? Não, só que eu tô questionando é para vocês pensarem mesmo. Você acha que é liberdade? Gente, não é um posicionamento, é um questionamento. Vocês acham que o fato de eu falar... Gente, já aconteceu isso com vocês, com certeza, né? Ah,
vou pra Disney. Aí eu abro a internet, primeira coisa que aparece, Hakuna Matata, sei lá. Vocês já viram isso, né? Tem tudo a ver. Será que o fato deles ouvirem o que a gente está falando no telefone com a pessoa privada, isso, né, faz as conexões e tal, e eles conseguem rastrear as minhas ligações? Tanto que os políticos conversam mais pelo WhatsApp, porque é criptografado, do que pelo próprio telefone? Não, eles conversam áudio, pelo né? O WhatsApp tem jeito de coletar informações. O Telegram é mais difícil. Tem não. O WhatsApp é de ponta a ponta, não tem como não. Ele é criptografado em tese, nem o próprio WhatsApp consegue acessar as informações que são faladas ali, né? E mesmo se conseguisse acessar, eles não poderiam, como a gente assina um termo de acordo, né? Quando a gente assina as políticas de privacidade, se eles, por exemplo, mostrassem a minha conversa para alguém, eles que estariam infringindo a lei, né? Enfim, estou só problematizando. E assistam. Quem assistiu o Dilema das Redes? Eu mandei vocês assistirem na aula passada. Mandou, mas eu acabei esquecendo. Então vocês vão assistir. Vocês vão assistir esse fim de semana, gente. Sério, tem tudo a ver com a aula. Assim, já atualizada, né? Já entrando nos próximos problemas sociais que a gente vai ter. Então, atenção. Assistam o Dilema das Redes, tá no Netflix. Vocês vão ficar assim. Eu fiquei. Todo mundo, né? Assim, não só o Dilema das Redes, mas todo mundo quer. Porque abre para o ser humano comum, tipo eu, essas informações, né? Como que acontece as coisas. Então é complicado. Outro também era o... Esqueci. Esqueci, depois eu lembro. Tem um outro também muito interessante. Enfim. Analisem, pessoal. Será que é liberdade a gente, tipo, alguém controlar nosso caminho, controlar o que eu compro, controlar o que eu peço, controlar o que eu falo, controlar o que eu visito na internet? Então, se eu quero ser livre mesmo, eu posso ir para a Deep Web. Você não acha, não, Sara? Continuo achando que não, porque, querendo ou não, essas pessoas que têm acesso à sua informação, meio que você tem um resguardo da lei, mais ou menos. Agora, deixar os seus dados para criminosos, entende? Eu acho que é uma problemática maior do que deixar para o Estado. Quem são os criminosos? Uai, sei lá, né? Quem que tá lá? Quem será que são os verdadeiros criminosos? É complicado porque, tipo assim, nós estamos vivendo em uma época que não foi vivida ainda, né? Nós somos as novas experiências, então a gente que vai se ferrar. Aí, vocês já devem ter ouvido isso, né? Se vocês usam um produto na internet que é gratuito, tipo assim, que a gente usa Pinterest, Instagram, Facebook... O produto é você. Google, o produto é você. Tenho certeza disso. Mas é complicado porque eu não acho que a Dark Web é algo assim fácil, assim, de entrar, qualquer um entra. Tudo bem, não é fácil. Não acredito. Não é fácil. Tanto você tem que baixar um outro provedor, né? Um outro navegador, né? Na verdade. As pessoas que entram é porque realmente sabem entrar ali. Eu não sei. Essas pessoas, elas sabem, elas têm PI, sei lá o que chama na informática. Elas criam os seus próprios códigos para outras pessoas não conseguirem decifrar. Então Sarah, elas, que você tá de me uma falando? maneira... De uma maneira, elas tentam se salvaguardar. Tentam se proteger. Resguardar. O que acontece? Então, você está falando que as pessoas que... Olha o que você está falando, hein? As pessoas que sabem mexer na internet podem usar uma dark web. As pessoas como eu, que sei só o básico, não poderiam usar. Então, eu mereço ser monitorada. Poder você pode, mas você vai se ferrar. Essa é a questão. Todo mundo pode. Mas a questão é se você vai se ferrar ou não. Tá, mas a pergunta é... Olha a pergunta que eu tô fazendo, capciosa.
Então, aquele hacker cabuloso que pega aí os seus conhecimentos, inclusive para cometer crimes, eles podem não ser monitorados. E eu, que tenho conhecimentos leves, eu tenho que ser monitorada. Não, o certo deveria ninguém ser monitorado. Olha que você então o certo seria todos nós estarmos no Dark Web. Será que seria? Eu não sei. Eu tô perguntando. Mas é difícil, porque, tipo assim, temos que ser monitorados porque... Por quê? A internet é algo, tipo, sem limite, entendeu? Mas por que a gente tem que ser monitorado? Se você não for monitorado... O que vai acontecer? Você vai cometer crimes. Eu não vou não, mas nem por eu não vou cometer crimes eu tenho que ser monitorada? Será que alguém isso quer dizer que você não vai cometer, não quer dizer que outras pessoas não vão cometer. Beleza, e aí eu pergunto, Sara, e aí o Estado tem que estar aqui dentro da minha cabeça, da minha internet, da minha casa? O que você acha disso? Aí você está permitindo, porque a partir do momento que você assina um acordo lá, você está permitindo que ele entre na sua vida. Porque quando que você baixa um aplicativo, lá tem tudo que eles vão fazer com você. Você que aceita. E então tudo, o né, ponto gente? que você está aceitando que ele entre na sua vida. E a gente é só tudo, não baixar, né? é só não ter celular. Pronto. É só não entrar na internet, não ter celular. E aí, gente, o que vocês acham? Tem outras opiniões sobre isso aí? Eu acho que tem que ser monitorado, porque nós somos facilmente vítimas. Hoje de manhã mesmo, quase que eu fui vítima. De quê? De uma fraude de internet. Eu fiz um anúncio no OLX, era bem cedo, não era nem 7 horas da manhã. Deu 7 e pouco, uma pessoa ligou e eu nem tinha anunciado o número no telefone, né? Do meu telefone. Aí a pessoa ligou falando que queria confirmar o anúncio. Achei estranho. Aí mandou um código, falou que era me confirmar o código. Graças a Deus, você não fez isso, né, Cleusa? Como eu já ouvi falar que eles fazem golpe com isso, eu peguei e não confirmei código nenhum. E ele ainda ficou insistindo em ligar. Peguei e desliguei o telefone. Pois é, você imagina o tanto que isso acontece com as pessoas. Eu já comentei com vocês, né, que eu já caí num golpe. Eu mesma, tipo assim, a gente se julga super inteligente, né? Assim, e eu caí outro dia num golpe de milhas. Eu contei isso pra vocês? O retardado aqui, né, gente? Sério. Eu recebi uma mensagem falando assim, você está com tantos 1000 pontos aqui em milhas. Resgate antes que no seu cartão. Resgate isso aqui. Aí eu cliquei no link. Aí, enfim, aí eles abrem uma página igualzinha a página do Banco do Brasil, idêntica. Eu coloquei conta, coloquei senha. Gente, olha isso. Conta, senha, não sei o quê. Aí quando eu terminei de colocar a senha, eu cliquei e falei assim, era golpe. Aí eu fui na internet, procurei assim, golpe de milhas, não sei o quê. Aí o Banco do Brasil tem uma mensagem assim, não enviamos mensagem informando a quantidade de milhas que você tem no seu cartão. Aí eu entrei no computador, no mesmo segundo já mudei as senhas, tirei todos os limites, né, de transferência, de cartão, essas coisas, coloquei tudo zero. E bloqueei. Mas assim, você imagina o tanto de pessoa que não caiu nesse golpe, gente? Imagina, dando senha. Esses dias eu recebi um e-mail da Netflix falando que a minha conta tinha acabado, não sei o quê. Só que acontece que, eu não tenho conta da Netflix. E 2, embaixo do N, não dava para ver se você, tipo, automático clicasse. Mas embaixo do N tinha um acento no título do e-mail. Tinha um acento no N. Então, não era da Netflix. Mas se você não prestar atenção, você clica. E normalmente, quando a gente clica... Tá vendo? Você abriu, Matheus? Não abri, não. Eu vi também que tinha um acentinho. Porque quando a gente clica, o e-mail, na verdade, é assim, por exemplo, o meu que eu cliquei foi assim, vamos supor que o site do Banco do Brasil é www.bb.com.br, aí seria /meu Orocard, né? Aí o que eu cliquei era www.meuorocard.bb, sei lá, alguma coisa assim, sei lá.
Então, eles estão cada vez mais... E assim, e a página linda, igual do Banco do Brasil, gente. Tipo assim, com lugar de senha, lugar de login. Eu falei, não é possível. Só que na hora eu falei assim, isso aí tá errado. Só que eu já tinha colocado, fiquei aqui pirada, assim. Aí na mesma hora eu liguei, mudei todas as senhas de todos os bancos e tudo para não acontecer nada. Mas assim, pode ser que eles sentaram. Pode ser que eles sentaram, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Então, é claro que eu tô problematizando, tá, Sara? E essas perguntas que eu tô aqui rebatendo e tudo, não tem uma resposta. A questão é, eu permito eles fazerem o que eles quiserem. Gente, as pessoas ganham eleições por meio dos dados que nós colocamos na internet. Quem tem mais dinheiro vai ganhar as próximas eleições. Porque vão comprar Google Ads, né? Facebook Ads, Google AdWords, aquelas coisas todas, que a própria máquina vão direcionar quais são os possíveis eleitores daquele candidato. E as notícias daquele candidato vão chegar para mim mais do que as notícias de outro candidato. E como que essas notícias vão chegar? Por exemplo, se você quer anunciar seu produto, você não paga ali? Ah, vou colocar aqui R$100 em anúncio. Quem tiver 100 milhões para anúncio e quem tiver 50 milhões para anúncio, quem tiver 100 milhões vai ganhar as eleições. Raciocinem isso. Que eu tô, né, a proposta aqui é raciocinar isso. Como que isso é sério? Como que as fake news que foram veiculadas na eleição anterior, aquele tanto de fake news, gente, kit gay, vocês lembram disso? Eu lembro que eu estava em sala de aula e vários alunos discutiam comigo assim, professor, eu vi um livro que falava assim, assado, que incentivava crianças a praticarem sexo entre elas, sei lá. Aprovado pelo MEC. Sério? Sério, gente? E isso foi veiculado nas últimas eleições como sendo verdade. E se eu conversar com as velhinhas aqui do prédio, elas vão falar que era verdade. Porque as notícias chegaram para elas, não chegaram para mim. Chegaram para elas. Chegaram para as pessoas que normalmente difundem as fake news, que acreditam nas fake news, que têm o hábito de difundir notícias sem verificar, tá? Então, aquele papo, eu acho que vocês lembram das últimas eleições, né? Falando kit gay, que estava sendo distribuído pelo MEC, era mentira. Vocês sabiam que era mentira? Olha, eu acho que do mesmo jeito que tipo... Nós somos a geração de teste, né? Isso é óbvio. Mas eu acho que do mesmo jeito que vai existir essa coisa da política entrar na mídia social, também vai existir pessoas que vão criar aplicativos ou coisas do tipo. Claro. Tipo, sobre a carreira da pessoa, sobre o que a pessoa faz, sobre o currículo inteiro da pessoa. Então... Vamos ter Cara, não resta dúvida. A questão é o seguinte. O que eu tô problematizando qual é a consequência disso? Uma coisa, eu tô falando assim, é de um crime que pode ser cometido contra mim, né? Contra você, contra a Valesca. Outra coisa é um crime contra a própria democracia. Já pararam para pensar nisso? Que eu estou comprando a democracia através desses robozinhos aí que estão aí por dentro. Eu discutir isso, né? Porque a gente não sabe quais vai ser as consequências. Não, mas elas são ruins. O que isso vai gerar. Por isso que está tendo esse movimento, vocês como estudantes de direito, vocês estão participando desse movimento de LGPD, né? De incentivar todo mundo a estudar lei de proteção de dados, as empresas têm que se adequar e tudo. Porque se tornando as empresas mais responsáveis pelos dados que elas têm, pode ser que eu segure um pouco isso. Pode ser. Mas os algoritmos estão funcionando. Gente, por favor, prometam para mim, assistam o Dilema das Redes para a próxima aula para a gente poder conversar. Porque, assim, vocês vão gostar, é um filme legal, né? É interessantíssimo.
E aí é uma coisa que você fica preocupadíssimo. Quem tá falando é o cara que era o diretor de marketing do Facebook, era o desenvolvedor do botão curtir, é o outro cara lá do Pinterest. São só pessoas muito fodas no mundo, assim, né, nessa área de tecnologia que falam, nós estamos ferrados. Eu saí do Google porque eu não podia mais desenvolver aquilo que eu poderia desenvolver. Se eu desenvolvesse aquilo que eu poderia desenvolver, o mundo estava ferrado. Aí o cara fala assim, eu vou parar aqui. Porque a gente, né, meros mortais, a gente não tem conhecimento o tão profundo que isso é. O tanto Esse é o problema, né? A gente não tem conhecimento, a gente não sabe o quão grave isso é. Não, mas aí a gente já está imaginando. Sara, eu falar mas mesmo a gente imaginando o que pode ser que seja muito mais grave do que a gente imagina. Provavelmente, porque há 20 anos atrás ninguém imaginava que a internet ia virar o que virou hoje. Né? Meu primeiro computador em 1995 tinha internet, nem sei se tinha internet, eu tenho internet tipo assim, lá para 98, 97, 98. A gente não imaginava, a gente achava que era ficar no site, nem era Google, era KD, pesquisando coisas. A gente usava a internet para isso, para comprar mais ou menos, né? Hoje eu faço tudo pela internet, gente. Tudo. Compro no supermercado. Compro roupa, sapato, tudo. Tudo. Comida. Marmita. Minha marmita chega na internet. Né? Enfim, não sei, só para polemizar um pouco essa esfera, essa liberdade. Será que esse primeiro ideal de liberdade que está aí, eu tô consumindo com esse ideal de liberdade, gente? Eu tô voltando ao momento anterior. É como se eu não pudesse fazer nada sem que as pessoas me monitorassem. Você acabou de me colocar uma ideia aqui, que provavelmente quando a gente estiver, tipo, lá pro 7º ou 6º período, as nossas matérias vão mudar completamente, porque provavelmente a gente já vai ter matérias sobre dados e coisas desse tipo, exatamente, né? tipo assim, no início do porque vai ser algo necessário. A nossa grade curricular vai mudar. Vai. A sua, não sei, mas das próximas entradas, com certeza. Provavelmente. A gente tem 4 anos ainda para seguir, provavelmente. Se vocês não mudarem, se a grade de vocês não mudar, porque normalmente a gente não muda, né, no nosso currículo, mas vocês vão ter que sair da faculdade e fazer um curso de lei de proteção de dados. Para começar. Nossa, eu trabalho com proteção de dados. A empresa que eu trabalho hoje é proteção de dados o tempo todo. Eu não pensava que eu ia trabalhar com isso há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Não tinha nem ideia. E hoje é o meu principal a fazer. Meu principal. É muito estranho. É muito estranho. Então, gente, surreal, tá? A gente estava preocupado com o rei, que estava tomando conta das liberdades, que estava proibindo as pessoas de pensar diferente. Será que daqui a pouco, com essa mesma internet que está dentro da minha casa, que na hora que eu ligo o celular, como é que vai ser? E essas liberdades? Eu não poder fazer nada sem ser vigiado. Já falei daquele filme, né? Minority Report com Tom Cruise. É um filme que fala... ele nem cometeu um crime. É como se fosse no futuro, assim. Aí era uma máquina que conseguia descobrir o crime que você poderia cometer. Aí eles já pegam o Tom Cruise, eles querem prender o Tom Cruise antes dele cometer o crime. Então, antes dele cometer o crime, ele já estava sendo preso. Olha que loucura. Né? Enfim. Então, pessoal, só para encerrar aqui a aula de hoje, tá? Só para encerrar hoje, o esqueminha é: Estado de Direito Liberal, vai surgir os direitos fundamentais de primeira dimensão. Quais são esses direitos fundamentais de primeira dimensão? Os direitos associados à ideia de liberdade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, primeira dimensão, ideia de liberdade. Quais seriam esses direitos fundamentais? Anotem aí. Direito à vida, liberdade política, liberdade econômica, liberdade de ir e vir,
e o direito à propriedade privada, tá? Tudo que está na esfera da liberdade do indivíduo. Gente, eu tava ali, tinha um rei tirano, um rei absolutista, tirano, que a qualquer momento podia ser decapitada e morta. Então, quando me dão a oportunidade de proteger ou de ter direitos, quais são os direitos os primeiros direitos que vão surgir à mente das pessoas? São direitos de liberdade, né? De pensamento, de liberdade econômica, de liberdade de ir e vir, de poder participar da política, das escolhas políticas. De ter direito à própria vida, é direitos inerentes ao ser humano. Sem esses direitos aqui, ó, direito à vida, liberdade e propriedade privada, o ser humano ele deixa de ser ser humano. É como se fosse a condição para o próprio ser humano. Ok? Vou parar aí, né? Nossa aula já está acabando. E aí a gente vai voltar para a próxima aula e vamos falar por que este modelo de Estado de Direito Liberal vai entrar em crise. Então, quando as pessoas hoje, na atualidade, falam assim, eu sou a favor da liberdade completa, do Estado não intervir em nada, não sei o quê, eu tenho uma informação. Gente, já tentaram isso e já deu errado. Somos seres humanos. Essa liberdade demais aí, a Valesca falou aí, isso pode ser até pior, hein? Não é pior, tá, Valesca? Porque tudo que não é autocrático é melhor do que autocrático. Mas, assim, liberdade demais pode ser complicado, né? As pessoas não sabem lidar com essa liberdade. Eu fico lembrando daquele filme que tem um dia na semana, no ano, que as pessoas têm a liberdade total para matar, estuprar, roubar, fazer o que quiser. Noite do crime? É. Aí eu fiquei pensando nisso. Quando você falou liberdade total, eu pensei assim, eu nunca vi esse filme, mas meu marido já viu algumas vezes e ele já me contou a história do filme. Eu não vi porque eu tenho um pouco de... Não gosto muito de filme violento, assim, né? Mas é isso. Você imagina se as pessoas pudessem sair fazendo o que quisessem? Como que a sociedade ia estar? Que medo, né, de viver numa sociedade assim. Que medo. Né? A gente não sabe o que a gente tem mais medo, se é do Estado ou se é da sociedade. Complicado, né? Então é isso, pessoal. Não sei, Sara. Não sei. Eu tenho mais medo da sociedade do que do Estado. Vou dar exemplos, viu? Vou dar exemplos na próxima aula. Tem muita gente psicopata no mundo, professora. E temos muitos governos psicopatas no mundo também. Não, mas imagina todas as pessoas psicopatas sendo livres para fazer o que quiser. Por isso que essa ideia aí de quem tem uma linha grande, né, que defende os libertários, né? Vocês já ouviram falar? Esse pessoal mais, assim, tem mais de direita, assim, eles se chamam de libertários. E os mais de esquerda seriam os comunistas, né? Basicamente é isso, é a ausência do Estado. O que a ausência do Estado geraria? Tá? Vamos chegar lá. Tá? Estejam comigo que a gente consegue discutir esses assuntos todos. Tá? Então aqui, ó, pessoal, não percam. Vocês entenderam como vai ser importante entender essa aula, para a gente entender a próxima aula, para entender a próxima, senão a gente não consegue entender. Quem cair de paraquedas não vai conseguir entender. Então, manda uma mensagem lá para os seus colegas, que não sei quantas pessoas não assistiram a aula. Deixa eu até anotar aqui, que está todo mundo aqui. Falem para assistir a aula, para poder acompanhar o pensamento. Né? Assistir essa aula para a gente conseguir entrar na crise desse modelo. Por que não deu certo, Sara? Por que não deu certo esse povo ser tão livre assim? Por que não deu certo? Vamos chegar lá, tá bom? Pessoal, é isso. Então, beijo para vocês. Até a aula que vem. E é isso. Qualquer coisa, me mandem mensagens. Tchauzinho. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.